Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas tribulações diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonamos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Que serviço? De cuidar das viúvas, das senhoras que estavam sendo esquecidas nas suas tribulações diárias. Você sabe que a igreja, ela tem que cuidar das viúvas, tem que acolher as viúvas. Então, foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo e com um bom proceder e com um bom testemunho. A igreja, ela é formada em pessoas. O cabeça é Cristo Jesus, mas tem que haver um cuidado, principalmente com as senhoras, as vozinhas, os vozinhos, que não têm mais aquela saúde e que estão nas suas tribulações diárias, não tem mais aquele vigor, aquela força. Então houve essa reunião, esse procedimento, porque quem estava sendo preparado para pregar a palavra não podia parar para cuidar delas. Então tinha que levantar homens e dar esse cargo para cuidar dessa área e cuidar das viúvas, porque elas não poderiam ficar esquecidas. Versículo 4. Enquanto a nós congregaremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e alegraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe procurou Niconá, Timão, Permanias e Nicolú, preselito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos. Estes, orando a ele, impuseram as mãos. Esses homens iam cuidar das viúvas, porque Pedro, o apóstolos, eles estavam preparando, cuidando o que eles iam pregar, cuidando de outros a fazer. A igreja, ela é um corpo. O líder é Jesus Cristo, mas ele coloca homens também na frente, e ele sozinho não consegue. Então esses rapazes, que muitos aqui eram jovens, estavam encarregados de cuidar das viúvas. Homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cuidavam das viúvas nas suas tribulações. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimo sacerdote obedecia à fé. Muitos sacerdotes, ouvindo, obedecia o evangelho, creram. E o que me chamou aqui um pouco a atenção, atenção, é que separou homens e Pedro colocou as mãos
está escrito que os apóstolos colocou as mãos sobre eles para eles tomar conta dessa missão, desse cargo. Qual? Cuidar das viúvas. Porque a viúva nova, ela casa de novo. Ela tem direito de casar de novo. Já a viúva de certa idade, já de repente não queira mais. E naquela época, as viúvas, não é como hoje que tem aposentadoria, tem isso, tem aquilo. Muitas delas viravam até mendiga, pessoal. Porque o esposo morria, deixava dívida. O esposo morria, outras, e às vezes deixava casa, um recurso. Tinha algumas que tinha filho, filha para ajudar. E as que não tinha filho, o marido morreu. E ele não deixou recurso nenhum, ao contrário, deixou dívida. Então elas faziam parte dessa comunidade cristã. Então a igreja tinha que socorrê-las nas suas necessidades diárias. Agora, vem cá, era Pedro que fazia isso tudo? Não, um homem só não faz nada. Há um ditado que não está na Bíblia, tá? Estou falando para o crente que não, está escrito, tá? Há um ditado que diz: uma andorinha só não faz verão, e é verdade. A igreja ela é formada por corpo. Ela é um corpo. O apóstolo Paulo chama a igreja de corpo. Um é um pé, um é a orelha, é um dedo midinho. Todos são importantes. Que queira ajudar, que queira somar. Os que não são importantes para o corpo é os que queiram atrapalhar, os que queiram dividir, os que queiram fazer contenda. Esses têm que ser arrancados da igreja. Mas os que querem ajudar, os que querem somar, os que querem que a igreja cresça em paz, os que têm uma vocação para cuidar de pessoas, o corpo vai crescer, a igreja vai desenvolver. Que Deus abençoe a todos abundantemente.